Ok, pessoal, vou ler para vocês um artigo bem interessante escrito por Estela Santin na página Papo de Homem. Recomendo, altamente recomendo essa página. Já fiz outras leituras também através dessa página e também de livros de Rubem Alves, como Ostra Feliz Não Faz Pérola. Muito bom também, altamente recomendado. E, claro, sempre leve em consideração que a ideia é aprender muito mais que português através de português. Aprender coisas que realmente vão mudar a vida da gente e para melhor. E não somente a nossa vida, como a vida de outras pessoas. Então, vou começar com a leitura. Para uma vida plena, lembre-se da morte. Meu pai morreu há 6 meses de uma crise de pedra na vesícula. Uma unha encravada para a medicina. Ele estava bem, bastante ativo, trabalhando e vivendo normalmente. Foi de repente. Quando alguém próximo morre, muitas pessoas se aproximam para contar os seus relatos de experiências parecidas. Um desses relatos achei especialmente significativo. Lamento pela morte de seu pai, assim, tão repentina. A pessoa seguia na tentativa de consolo. O meu pai também morreu cedo, mas ele tinha câncer havia vários anos e nós tivemos tempo de nos preparar para a sua morte. Já assim, tão de repente, entendo que seja difícil. Meus sentimentos. No velório, descobri que meu pai tinha um círculo de amigos bem grande. Acabei ouvindo algumas frases por cima, e elas se repetiam. Só mudava a doença. À parte, nós pudemos nos preparar, pois fulano estava doente havia algum tempo. Me chamava a atenção. Afinal, o que impede uma pessoa de se preparar para a morte de seus amigos e familiares, mesmo que nenhum deles tenha o diagnóstico de uma doença grave? Parece que os que não estão doentes são eternos. É uma maluquice, mas vivemos como se a doença fosse um vírus que acaba com a vida que, até então, era eterna. Só pensamos no fim da vida se recebemos o diagnóstico de que nossa morte ou a morte de alguém querido está próximo. Nossa mente tem um alcance temporal tão curto que, em geral, mal consegue raciocinar para além de 20 anos. Se a morte está para além de 20 anos, é como se ela nem existisse. Mas o fato é que não podemos sequer garantir que ela não chegue nos próximos 20 minutos. Acho que um bom médico deveria dar o mais útil dos diagnósticos a todos os seus pacientes. Imagine o seu cardiologista dizendo: seus dias estão contados, você tem no máximo mais 60 anos de vida, e isso se tiver muita sorte. Quem sabe assim ousaríamos dar uma olhadinha para a tão temida morte sem a necessidade de ter um câncer para isso. A morte é natural. Poderíamos pensar, para que ficar pensando nisso? Afinal de contas, quando eu tiver que morrer, vou morrer mesmo. Não há o que fazer, não preciso ficar pensando nisso e entristecer minha vida. É provável que nossa mente venha com este discurso, mas uma das coisas mais úteis que aprendi na vida é que os pitacos da nossa mente são pouco confiáveis e extremamente aleatórios. Portanto, é melhor me voltar para pessoas cujas mentes têm uma base de operação mais confiável que a minha. E com isso, tentar desenvolver a mesma base para ter ideias mais interessantes e úteis. Por isso, não é inteligente colocar o pensamento da morte debaixo do tapete só porque sua mente assim sugeriu. Tive a oportunidade de ter um bom médico que me deu o diagnóstico acima citado. Ele me avisou, explicou a doença e recomendou como tratamento doses diárias de contemplação da morte. Passei a examinar o fato de que os meus dias e os do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho estavam todos contados. São finitos, acabarão, sumirão do mapa. Puf! Tantas vezes evitei esses pensamentos. Imaginava que poderia atrair a morte. Às vezes concluía que pensar nela não resolveria coisa alguma, mas decidi confiar no médico. Com alguma disciplina, segui suas orientações sobre as doses de observação da morte. Eis que alguma coisa mudou. Meu cotidiano ficou mais leve. Algum colega de trabalho surtava e, miraculosamente, eu não ficava mais tão irritada. Alguém me fechava no trânsito e eu dava passagem, nem buzinava. Isso tudo porque eu passei a observar por alguns minutos o fato de que os meus dias e os dias de todos estão contados. A contemplação regular desta verdade inexorável enfraquece a seriedade que damos às coisas e nos municia de um olhar mais compassivo e aberto para com o mundo e as pessoas. Não preciso dizer que, em alguns momentos, eu esqueço de tudo isso e me vejo desejando coisas bem pouco auspiciosas para as pessoas. Felizmente, esses momentos têm diminuído. Eis que, num dia desses qualquer, meu pai morre, de repente. Exatamente como eu vinha contemplando. No news. O fato desta realidade imaginada não ser algo completamente novo me ajudou muito. O fato de eu ter me ocupado dessas questões antes foi e tem sido muito útil. É óbvio que a morte dele foi uma experiência muito intensa e que me entreguei às lágrimas em muitos momentos. Entretanto, pude manter alguma estabilidade de mente, corpo e energia, e ajudar os que estavam ao meu redor. Lembre-se,
Estabilidade nada tem a ver com frieza e falta de amor. Aliás, muito pelo contrário. Quando alguém tão próximo morre, fica intensamente escancarado que as pessoas morrem. A frase não é tão redundante assim, pois vivemos como se a morte literalmente não existisse. É como se precisássemos ver para crer, o que é extremamente limitado. Ainda que a morte seja tão óbvia, a ignoramos o tempo todo. É espantoso que aquilo que sempre foi implacável possa causar tanta confusão e desespero quando se apresenta. É como se nos pegássemos desprevenidos sobre algo que sempre soubemos de antemão. Saber que há morte não é o suficiente. Sabemos que a morte existe. Saber, entre aspas, não basta para mudar a nossa postura na vida. Continuamos com ações aleatórias e descuidadas pelo mundo, mesmo estando conscientes de que qualquer momento nosso corpo pode entrar em colapso. Esta é outra coisa extremamente útil que aprendi na vida. Aquilo que a mente sabe não necessariamente será sabido pelo coração, e vice-versa. Em outras palavras, o que é óbvio para a mente, através do raciocínio, não é óbvio para as emoções e para o coração. Uma coisa é saber a receita do bolo, outra coisa é comer o bolo. Por isso, ao tratarmos a morte como um evento simplesmente natural e comum, estaremos agindo superficialmente, pois não incluímos na análise o quanto esse processo nos toca no momento em que ele de fato se apresenta. Por maior que seja a falta que eu sinta do meu pai agora, por maior que seja meu amor e carinho por ele, carrego o processo da morte dele no meu coração. Foi como ter recebido um ensinamento muito elevado direto na corrente sanguínea, tal sua intensidade. Com suas várias virtudes e defeitos, meu pai me ensinou tantas outras coisas, mas este ensinamento final de sua morte tem tido o poder de tornar a minha vida mais compassiva, leve e significativa, apesar da saudade que fica. Conscientemente, lembro-me de sua morte sempre que posso e olho para isso cada vez com mais vontade. Lamento quando estou ocupado com outras bobagens e não tenho tempo de observar com mais calma essas questões. A morte vista de frente tem o poder de implodir as sujeirinhas, entre aspas, que alimentamos com alguém. As alucinações sobre relacionamentos, dinheiro, desentendimentos e demais nhenhenhens da vida. Quando nos damos conta com nossas vísceras de que vamos todos morrer, reorganizamos as nossas prioridades. Resolvi compartilhar isso com vocês para lembrar que somos uns esquecidos, que esquecemos de coisas realmente importantes que contribuem para a nossa verdadeira felicidade. Com um outro grande médico, aprendi que tudo o que temos que fazer é nos lembrar. Quanto mais nos lembrarmos da morte, menos nos esqueceremos que não vale a pena investir energia em coisas estreitas. Mantendo uma visão mais ampla, nossa vida ganha sentido e cor, ainda que extremamente continue tudo igual. Você continua no mesmo emprego, no mesmo apartamento, com o mesmo namorado, mas no fundo está tudo diferente. Internamente, tudo mudou. Nossa, esse tipo de conteúdo eu gosto muito porque faz a gente pensar na vida e muitas vezes a gente está tão ocupado com coisas do cotidiano, coisas que não necessariamente são importantes, que a gente esquece dessa introspecção, dessa autoanálise e ver a situação de uma forma diferente. Então espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns links relevantes de um podcast do Café Brasil que fala sobre isso também, se chama Vai Viver, Cara, um podcast muito, muito bom. Outro episódio do Café Brasil que eu recomendo é o Qual é o Seu Propósito. Literalmente esse foi um podcast que fez muita diferença na minha vida e eu já recomendei para várias pessoas e todo mundo que escuta esse podcast fica muito pensativo, fica muito como tocado, né? E geralmente para melhor. Então é muito bacana isso. Espero que vocês gostem. Deixe no comentário o que é que você acha desse tema sobre a morte, sobre levar em consideração que a gente vai morrer, que a gente aproveite a vida, que a gente não viva pensando que nunca vai morrer. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, ok? E se possível, em português. Se você não se sentir muito cômodo para escrever em português, não tem problema. Pode escrever em espanhol, japonês, inglês, o que seja. Mas a ideia é transmitir, ok? O idioma é feito para se comunicar, esse é o maior propósito. E como eu sempre falo para vocês, a melhor comunicação é a comunicação que se entende. Então não importa se você escreve o português meia boca, como a gente fala, mas se dá para entender, maravilha. Ou se você quiser, já sabe, pode escrever em espanhol. Reforçando aqui, eu faço essas leituras para que vocês levem em consideração essas coisas e para que vocês vejam que aprender o idioma não se trata somente do idioma, mas o que a gente consome nesse idioma. Mesmo que você não saiba o português, mesmo que você não saiba falar português, você tem o seu idioma nativo.
e no seu idioma nativo você tem que consumir conteúdo relevante para você e que isso traga benefício para a vida de outras pessoas. Então se trata disso. Galera, até a próxima leitura. Se gostou, pode recomendar para um amigo. Muito bom fazer essas leituras para praticar. Pode ler em voz alta também, acompanhando a leitura. Muito bom. Até eu mesmo lendo esse artigo, eu pratico oratória também, né? Então, abração, valeu!